Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Agradecer a Deus pela oportunidade que está nos sendo confiada nesta noite, de podermos estar aqui para transmitirmos a palavra de Deus aos vossos corações. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Paulo Martins. Louvar a Deus também pela vida do pastor Juliette, pastor Jackson, os companheiros que estão aqui nessa noite, também do técnico, e dizer que é um privilégio estar aqui neste culto evangelístico na direção da igreja, direção geral da igreja. Eu gostaria de estar lendo um texto da palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 19, a partir do verso 1. É um texto bem conhecido dos leitores da Bíblia, uma história bem fácil. E como nós estamos ficando muito em casa, eu gostaria de dar o seguinte tema para esta palavra esta noite: recebendo Jesus em casa. Recebendo Jesus em casa, ou na casa que Jesus entra, a transformação. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Quem tem Bíblia, quem também está nos assistindo, por gentileza, se possível, nos acompanhar. Assim está escrito: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, numa árvore, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso, ou me convém, entrar em tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque Jesus veio buscar e salvar o perdido. Muito obrigado. A atenção dispensada à leitura da palavra de Deus. Meus queridos, como o tema já foi dado para a nossa palavra nesta noite, recebendo Jesus em casa, ou na casa que Jesus entra, a transformação, eu gostaria de começar relatando para vocês, compartilhando com vocês, uma história da Bíblia Sagrada, uma história que é bem conhecida. Muitos pregadores têm pregado essa história, eu também já preguei algumas vezes, a história de um homem chamado Zaqueu. O seu nome em hebraico significa puro, mas de puro Zaqueu só tinha mesmo o significado do seu nome. Ele era chefe dos publicanos. Publicanos eram cobradores de impostos, uma classe odiada e desprezada pelo povo judeu.
E a Bíblia diz que Zaqueu, ele supervisionava os homens que coletavam impostos na cidade de Jericó. Nesta cidade, havia um importante centro de produção de bálsamo. Portanto, uma abundante fonte de impostos. Se havia ali uma grande empresa naquela cidade, com certeza havia então muitos impostos. E muitos publicanos enriqueciam de modo fraudulento, cobrando taxas com valores superiores ao estipulado pelo Império Romano. E por isso eles eram ainda mais odiados pelos judeus. Me lembro que quando João Batista estava batizando às margens do Rio Jordão, alguns publicanos perguntaram a João o que eles deveriam fazer. E João Batista disse que eles não deveriam cobrar dos seus irmãos valores, taxas acima daquilo que era permitido. Com certeza, porque isso acontecia naquela época. O Império Romano estipulava uma taxa, um valor que já não era baixa. As pessoas praticamente sofriam muito para pagar esses impostos, mal conseguia deixar o alimento para a sua própria sobrevivência, devido a essa escravidão, esses altos impostos. E muitos publicanos ainda se aproveitavam da sua autoridade conferida pelo governo para extrair, para retirar do povo, além daquilo que era permitido. Então era uma classe de pessoas odiadas, desprezadas. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura. Olhando para o lado emocional de Zaqueu, é possível que ele tenha se sentido rejeitado, desprezado, em uma sociedade que valorizava muito a alta estatura física, devido às constantes revoltas e guerras. Então, como havia muitas guerras naquela época, é uma questão de lógica. Quanto mais alguém fosse alto, quanto mais alguém fosse musculoso ou coisa assim, seria mais respeitado, seria mais valorizado. E o contrário disso, quanto mais alguém fosse pequeno, baixo, seria então desprezado. Eu não sei porque a Bíblia faz questão de mencionar que Zaqueu era um homem de pequena estatura, mas com certeza há um propósito nisso. E eu penso que talvez a Bíblia tenha mencionado a baixa estatura de Zaqueu para enfrentar um problema, para destacar um problema que Zaqueu enfrentava na sua vida. Por causa da sua baixa estatura, é possível que ele então tenha se sentido rejeitado e com essa rejeição alimentado um forte complexo de inferioridade. Ou seja, as pessoas desprezavam Zaqueu por sua baixa estatura física. É o que acontece às vezes nas escolas, bullying, alguma coisa assim. Eu imagino que Zaqueu estivesse sofrendo algum tipo de desprezo, de crítica, de rejeição por sua baixa estatura física, e ele alimenta esse complexo de inferioridade. Então os anos passam, Zaqueu continuava baixo, e ele então, revoltado, vai trabalhar para o Império Romano, cobrando taxas do seu próprio povo, impostos do seu próprio povo, e com essa atitude, uma atitude talvez de demonstrar aí a sua revolta para com as pessoas que o desprezavam, porque é isso que acontece quando alguém não recebe o amor do pai, não recebe o amor da mãe, quando alguém é rejeitado, quando alguém é desprezado. A tendência dessa pessoa que é desprezada, que é discriminada, é alimentar esses complexos de inferioridade. E assim eu fico imaginando o que tem acontecido então com Zaqueu. Quando Zaqueu toma essa atitude de trabalhar para o Império Romano, ele que já era desprezado por sua baixa estatura física, passou a ser agora politicamente considerado um traidor da nação. Socialmente, as pessoas desprezavam Zaqueu. Moralmente diziam que Zaqueu era um ladrão, e religiosamente as pessoas diziam que Zaqueu era o pior pecador que havia na cidade de Jericó. Ora, se os judeus consideravam os publicanos pecadores, imagine o chefe dos pecadores.
só poderia ser o maior pecador que havia na cidade de Jericó. Quem sabe naquela época, se perguntasse para uma criança qual é o maior pecador aqui dessa cidade de Jericó, a criança iria dizer: é o chefe dos publicanos, é Zaqueu, ele é o maior pecador da cidade de Jericó. Mas a Bíblia diz que Jesus, tendo entrado em Jericó, ia passando. E enquanto Jesus ia passando, Zaqueu então buscava conhecer Jesus. E é tempo de buscarmos a Deus, não só naquela época que Zaqueu buscava conhecer Jesus, mas mais do que nunca nós devemos buscar conhecer a Deus. A Bíblia diz em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós precisamos dia após dia buscarmos conhecer mais ao Senhor nosso Deus. E então imagina o Zaqueu no seu trabalho, na coletoria, e de repente entra em Jericó, uma grande multidão estava seguindo um homem, e aquilo chama a atenção de Zaqueu. Quem sabe Zaqueu sai para fora e observa o que estava acontecendo, e ele pergunta: o que é isso? Que multidão é essa? Por que tanta gente está seguindo esse homem? Quem é aquele homem? E alguém se aproxima e diz: Zaqueu, o nome desse homem é Jesus. Mas tem horas que ele fala com tanta autoridade, que alguns estão achando que é João Batista que ressuscitou dentre os mortos. Há momentos, Zaqueu, em que ele chora, e algumas pessoas dizem que ele deve ser Jeremias, profeta das lágrimas. Mas há momentos também, Zaqueu, que ele faz tantos milagres, que estão dizendo por aí que ele é o profeta Elias. Milagres, sim, Zaqueu. Por onde ele passa, acontece milagre. Os cegos estão vendo, os paralíticos estão sendo curados, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, os leprosos estão sendo purificados, até os mortos estão ressuscitando, Zaqueu, porque onde Jesus passa, alguma coisa acontece. Onde Jesus está, milagres acontecem, Zaqueu. O Zaqueu, ele é um homem extraordinário. Ele possui uma eloquência espantosa, é um homem de uma grande capacidade intelectual. Zaqueu, ele é capaz de se fazer entender pela mais simples criança, e ele tem uma grande preocupação com as pessoas mais simples. Zaqueu, ele é capaz de desafiar poderosos governantes, pois ele é um homem de tremenda coragem, mas os fracos, Zaqueu, se sentem fortalecidos, acolhidos por ele. Zaqueu, ele é um homem muito inteligente. E por causa da sua inteligência, ele é capaz de desafiar até mesmo os doutores da lei, de tal modo que eles não conseguem nem mesmo lhe responder. Você acredita, Zaqueu? Eles não conseguem nem mesmo responder a Jesus, porque a capacidade intelectual dele é tamanha que ele é simplesmente um mestre com as palavras. Zaqueu, ele é um homem extremamente amigo das pessoas. Ele é capaz de dizer palavra de conforto, encorajamento e esperança aos pecadores. E até mesmo de tocar os intocáveis leprosos, aqueles que ninguém quer se aproximar, aqueles que ninguém quer tocar, ele toca Zaqueu os leprosos. Ele é uma pessoa gentil, dócil e forte, é uma grande combinação de temperamento e caráter. E quando nós pensamos no caráter dele, Zaqueu, ele é tão transparente que ele foi capaz de perguntar: quem dentre vós me convence de pecado? Mas você acredita, Zaqueu, nem mesmo o pior de seus inimigos pôde apontar um dedo ou um erro que ele tivesse cometido. Zaqueu, ele ama tanto as pessoas. Ele é duro com as pessoas religiosas por causa de suas atitudes hipócritas, mas ele é gentil com os pecadores. Ele ama tanto as multidões, que ele diz para as multidões: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e em mim vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você acredita, Zaqueu? Ele diz isso para as multidões que vêm a ele: vinde a mim, todos vocês. Quando Zaqueu ouve aquilo, Zaqueu não consegue ficar ali parado. Zaqueu corre ao encontro de Jesus. E eu imagino aquele homem perguntando: Zaqueu, onde você vai? Ele disse: eu vou ao encontro dele. E aquele homem pergunta: Zaqueu, o que você ainda quer? O que você ainda precisa? Você tem dinheiro, você tem posição, você tem status. Zaqueu, quem sabe, olha para trás e diz: mas o que eu mais preciso eu não tenho. Eu preciso de paz, eu preciso de esperança, eu preciso de salvação, e eu sei que o meu dinheiro não pode comprar estas coisas. Eu vou a Jesus.
Zaqueu correu ao encontro de Jesus. E correr fala de pressa. Nós temos que ter pressa em nos encontrarmos com Jesus. Nós temos que ter pressa de estar com Jesus. Mas a Bíblia diz que Zaqueu, ele encontra um obstáculo. A multidão era muito grande. E ele continuava sendo um homem de pequena estatura. Ele não conseguia ver Jesus no meio daquela multidão. E eu imagino Zaqueu se erguendo, quem sabe subindo em cima de uma pedra. Mas ele não conseguia ver Jesus, porque a multidão era grande em torno de Jesus. Mas aí Zaqueu venceu o obstáculo. Zaqueu teve uma ideia. Quantas pessoas gostariam de chegar a Jesus, mas os obstáculos impedem? Os obstáculos da religiosidade, os obstáculos do pecado, os obstáculos do vício, os obstáculos da ignorância, os obstáculos da incredulidade, os obstáculos da falta de temor a Deus, da falta de comprometimento com Deus, impedem essas pessoas de conhecer verdadeiramente a Jesus. Mas naquele dia, Zaqueu venceu aquele obstáculo que impedia dele chegar a Jesus. Ele avistou uma figueira, ele avistou um sicômoro, uma árvore, e ele pensou: eu vou subir naquela árvore, porque quando Jesus passar por baixo, eu vou vê-lo, eu vou conhecê-lo. E Zaqueu então começou a subir naquela figueira. Eu imagino as pessoas olhando para Zaqueu, subindo naquela figueira, subindo naquela árvore, e as pessoas, quem sabe, começaram a criticar Zaqueu novamente. Zaqueu deve estar ficando doido, Zaqueu deve ter perdido os sentidos, Zaqueu deve ter enlouquecido. O que ele está fazendo subindo nesta figueira? Mas deixa eu te falar uma coisa: Zaqueu não estava preocupado com o que as pessoas estavam dizendo sobre ele. A preocupação de Zaqueu era conhecer Jesus. Quem deseja conhecer Jesus não se preocupa com as críticas. Quem deseja conhecer a Jesus não se preocupa com o que as pessoas irão falar se ele tomar uma decisão por Cristo. Quem deseja conhecer a Jesus não está preocupado com a multidão. A sua preocupação é conhecer o Filho de Deus. E assim estava Zaqueu, subindo naquela figueira para conhecer Jesus. E subir fala de esforço. Para subir há uma necessidade de esforço. Zaqueu estava se esforçando para conhecer Jesus. E eu pergunto a você: qual esforço você está fazendo para conhecer Jesus? O que você está deixando de fazer para conhecer Jesus? O que você está abandonando porque isso impede você de conhecer a Jesus? Qual o obstáculo que você está se esforçando para rejeitá-lo, para abandoná-lo, porque esse obstáculo está te impedindo de conhecer a Jesus? Faça como Zaqueu, vença hoje esse obstáculo, faça um esforço e conheça Jesus, o teu Salvador. Zaqueu subiu na figueira, ele se esforçou, não se importou com a crítica das pessoas, e a Bíblia diz que quando Jesus chega debaixo daquela figueira, Jesus olha para cima, e Jesus disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu quero entrar na tua casa. Jesus já sabia o nome de Zaqueu, Jesus sabe aqueles que procuram por ele, Jesus conhece aqueles que oram a ele, Jesus sabe aqueles que procuram por ele, que falam com ele, que oram a ele. Jesus conhece pelo nome. Jesus já sabia que Zaqueu estava procurando conhecê-lo. E aí Jesus se aproxima e diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Mas o que me chama a atenção é que mesmo Jesus querendo entrar na casa de Zaqueu, Zaqueu precisava descer. Para Jesus entrar na casa de Zaqueu, Zaqueu precisava descer. Quantas pessoas estão em cima de algum tipo de árvore e não desce? E enquanto não desce da árvore da religiosidade, enquanto não desce dessa árvore do pecado e dos vícios, enquanto não desce desta árvore da idolatria, enquanto não desce desta árvore da incredulidade, você não tem o privilégio de receber Jesus na sua casa. Então nesta noite eu te convido, você que ainda precisa conhecer Jesus, desça desta figueira, desça desta árvore, desça desse lugar onde você está e receba Jesus na sua casa.
Receba Jesus na sua vida hoje mesmo, porque o dia aceitável é hoje. Zaqueu desceu, Zaqueu recebeu Jesus na casa dele, e quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que as multidões começaram a murmurar, e a dizer que Jesus havia entrado na casa do maior pecador da cidade de Jericó, porque para as multidões, Jesus deveria ter entrado na casa do pastor de Jericó, na casa do padre de Jericó, na casa do sacerdote de Jericó, mas nunca na casa do maior pecador da cidade de Jericó. As multidões não entendem os projetos de Deus, as multidões não entendem os desígnios de Deus, as multidões não entendem os caminhos de Deus, mas naquela noite Jesus estava ali porque Ele queria salvar Zaqueu. Jesus entrou na casa do maior pecador de Jericó, porque Ele queria salvar o maior pecador da cidade de Jericó. Zaqueu se arrependeu dos seus pecados, e quando ele se arrependeu dos seus pecados, Jesus disse: muito bem, Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa, este homem também é um filho de Abraão, porque na casa que Jesus entra, há transformação, na casa que Jesus entra, há salvação, na casa que Jesus entra, alguma coisa acontece. Jesus entrou na casa, uma casa, João 2, entrou em uma casa lá em Caná da Galileia, e Ele transformou água em vinho, porque na casa que Jesus entra há transformação. Jesus entrou na casa de Pedro, a sogra dele estava com febre, e Ele curou a sogra de Pedro, e imediatamente ela passou a servi-los, porque na casa que Jesus entra há mudança. Jesus entrou na casa de Simão, e uma pecadora, enquanto ungia Jesus, Ele perdoou os pecados daquela mulher, houve transformação naquela vida, porque na casa que Jesus entra, há transformação. Jesus entrou na casa de Jairo, e todos estavam chorando, porque a filha de Jairo estava morta, mas Jesus disse: menina, levanta-te, e a menina ressuscitou, e houve alegria naquela casa, porque na casa que Jesus está, a alegria, a felicidade, a júbilo, a gozo, a esperança, a paz. Na casa que Jesus entra, alguma coisa diferente acontece. Jesus entrou na casa de Zaqueu, e Ele transformou a vida de Zaqueu, Ele mudou a história de Zaqueu, e hoje nós conhecemos a história de um homem pecador que se arrependeu, e séculos depois, anos depois, nós estamos aqui contando a história desse homem que recebeu Jesus na sua casa. Aquela foi a oportunidade de Zaqueu de receber Jesus em sua casa, mas hoje é a sua oportunidade. Hoje é a sua oportunidade de descer da figueira e de receber Jesus na sua vida, de receber Jesus no seu coração, de receber Jesus na sua casa, de permitir que Deus mude a tua história, de permitir que Ele traga paz à tua vida, que Ele traga esperança ao seu coração, que Ele traga conforto à tua alma. Hoje é a sua oportunidade. E você que já entregou a vida a Jesus, se a sua casa não foi transformada, se a sua casa não foi mudada, se a sua vida ainda continua da mesma forma quando você vivia segundo o costume e o curso desse mundo, alguma coisa está errada na sua vida, porque se Jesus está na casa, transformação acontece, milagre acontece, histórias são mudadas. Mas nesta noite eu gostaria de voltar para as pessoas, como é um culto evangelístico, que ainda não entregaram a vida a Jesus. Eu te convido agora mesmo a descer desta figueira. Eu te convido a descer, vencer este obstáculo que está te impedindo. Se você pode, dobre os seus joelhos aí mesmo onde você está. Entregue a sua vida a Jesus, aceite Ele como Salvador, e que o Senhor receba e perdoe todos os seus pecados, que Ele mude a sua história, que Ele mude a sua vida. Esta é a minha oração por você nesta noite, que está aí levantando a sua mão e entregando a vida a Jesus. Eu oro para que Ele perdoe os teus pecados, e para que Ele mude a sua história, e traga paz, alegria, esperança e transformação. Jesus está na casa, há transformação, há mudança, há alegria, há paz, há felicidade. Deus em Cristo abençoe você e toda a sua casa, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus continue abençoando o pastor Welton Reis por esta palavra.
relevante, capaz de salvar o mundo inteiro, se tão somente atentarem para a mensagem do Evangelho de Cristo.